Seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa videoaula de hoje você vai fazer comigo esse macaquinho simpático. Esse não, essa macaquinha. Um pedido muito legal de uma cliente minha. Eu já fiz esse macaco em rosa e você vai precisar apenas de 2 tonalidades da cor, tá bom? Então, você vai poder fazer com fio amigurumi, com fio pelúcia, fio atoalhado, qualquer tipo de fio que você quiser. Vou colocar aqui para você o material que eu estou usando, tá bom? Muito legal, fácil de fazer e vende bem, viu? Esse daqui foi inspirado no que o outro que eu fiz, que era o cor-de-rosa, só que a pessoa pediu ele em marrom para ficar com cor de macaco mesmo. Então você usa a sua criatividade, pode fazer ele em verde, em rosa, azul, roxo, lilás, a cor que você quiser. Fica bastante lúdico, né? Então vamos lá, olha. Para o pezinho, perninha, né? A gente vai começar aqui primeiro com o fio mais claro. Eu estou usando aqui o amigurumi soft. Então, toda vez que eu uso o fio 100% acrílico ou que tem alguma porcentagem de acrílico, que a gente costuma chamar de fio misto, eu gosto de usar o ponto baixo cruzado, porque ele deixa o ponto menos elástico. E esses fios aqui, por causa do acrílico, eles costumam ceder um pouquinho de nada, né? Mas aí quando a gente vai colocar enchimento, acaba ficando às vezes uma perna ou um braço maior do que o outro. Então, para isso, 2 dicas. Primeiro, usa o ponto baixo cruzado em fios que tem alguma porcentagem de acrílico, ou seja, 100% acrílico, e também fazer as 2 partes juntas, as 2 perninhas juntas, os 2 braços juntos. Não precisa ir fazendo ali carreira a carreira, tem gente que gosta de fazer assim, não tem problema nenhum. Mas terminou de fazer um todinho, ó, já faz o outro imediatamente, assim você não perde a mão, tá bom? A primeira carreira eu gosto de fazer em ponto baixo comum e dali em diante é que eu altero para o ponto baixo cruzado. Algumas pessoas fazem tudo de ponto baixo cruzado, pode fazer também, e você vai me dizer assim: ah, Cristiane, eu faço e não fica elástico, meu ponto é apertadinho e tudo mais. Não tem problema, então faz, tá bom? Eu tô te explicando aqui porque que eu tô fazendo dessa forma. Então vamos lá, olha, eu vou deixar aqui para você as carreiras de sequências de aumentos, tá? E aí, terminadas essas carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. E na próxima carreira, a gente vai fazer 9 pontos e um aumento 3 vezes. E a partir daqui, a gente vai fazer 4 carreiras sem alteração com 33 pontos. Feitas as 4 carreiras sem alteração, a gente vai fazer agora uma troca de cor. E aí você vai poder fazer a troca de cor que você quiser aí, tá bom? A sua preferida, só sei fazer aquela que fica marcada, tudo bem. Essa que eu estou fazendo aqui é aquela que tem na videoaula da Centopeia Assis. Então, se você quiser aprender, dá um pulinho até lá. Vou deixar o link aí pra você. Que lá eu explico passo a passo, bem devagarzinho, como é que é pra fazer, tá bom? E agora, a gente vai fazer aqui mais 2 carreiras sem alteração. Nós vamos começar a fazer agora uma sequência de carreiras de diminuições intercaladas por 2 carreiras sem alteração. É bastante simples e eu já vou deixar aqui na tela para você, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, 9 pontos e uma diminuição seguida de 2 carreiras sem alteração. Então presta atenção, 9 pontos e uma diminuição. Depois dessas 2 carreiras, 8 pontos e uma diminuição. Mais 2 carreiras, 7 pontos e uma diminuição. E a gente vai seguindo assim até a carreira de 5 pontos e uma diminuição, mais 2 carreiras sem alteração. Certinho como tá aqui na tela para você, tá bom? Ao passo que a gente vai aumentando as carreiras, né? Vai aumentando aqui o trabalho, a gente vai colocando também o enchimento, tá bom? Então eu vou fazer essa sequência toda aí e na finalização eu volto aqui com você.
Como você viu na correção, não é a carreira de diminuição intercalada por 2 carreiras, e sim por 4 carreiras, tá? Vai sempre seguindo a legenda, porque a legenda eu coloco na hora da edição, então se tiver uma alteração, eu corrijo aí para você, tá bom? Bom, feito aqui as últimas 4 carreiras, a gente vai fazer um fechamento juntando as 2 partes desta maneira, com 8 pontos. Você pode fazer 8 pontos baixos, ou então fazer 7 pontos baixos, e o último faz um ponto baixíssimo, tá? Tanto faz, aí você segue aí como você já está acostumada. E aqui a gente tem, então, a perninha. Olha só que bonitinho. Olha, aproveitar e falar para você, nenhuma troca de carreiras é 100% invisível, tá? Algumas são melhores do que outras, então você segue fazendo aquela que você acha mais fácil, que você acha melhor. Usei as duas, nas 2 perninhas, me desculpe, eu usei a mesma troca de carreira, e veja como essa daqui ficou um pouco mais visível do que essa, tá? 100% invisível não existe. Então, fica à vontade para você fazer aquela que você quiser. Se um dia aparecer uma 100% invisível, eu aviso para você, tá legal? A gente vai agora fazer os bracinhos. Então, os bracinhos a gente começa novamente aqui, ó, com um fio mais claro. E a gente vai fazer aqui um anel mágico com 6 pontos. Eu vou deixar para você aí a sequência dessa base aqui, é até a carreira de 3 pontos e 1 aumento. E agora a gente vai fazer 4 carreiras sem alteração com 30 pontos. Então, nós vamos agora trocar de cor. Mais uma vez, use a que você quiser. Mas aqui tem uma ressalva. Aquela que você escolheu lá ali nas perninhas, você continua, tá bom? Para que o trabalho fique homogêneo, né? Fique todo de um jeitinho só, tá bom? Então vamos lá, olha, feito isso, só puxar esse aqui bem para ele sumir. A gente vai fazer agora 2 carreiras sem alteração. A gente vai começar aqui fazendo uma carreira com 8 pontos e uma diminuição, seguido de 2 carreiras sem alteração. Depois, 7 pontos e uma diminuição, seguida de 2 carreiras sem alteração. Estou deixando para você a sequência aqui na tela, e você vai desta maneira até a carreira de 3 pontos e uma diminuição, tá bom? Deixa eu pegar aqui o bracinho para você ver como é que fica, olha só. Isso aqui é a perna, e ele fica realmente maior, tá? Ele fica mais comprido, tá bom? Então não estranha não. A gente tem agora 12 pontos, e vamos fazer carreiras com 12 pontos, tá? O enchimento você vai colocando até aqui. Daqui em diante a gente não precisa mais colocar enchimento. E não precisa ser aquele amigurumi duro, tá? A proposta aqui é um amigurumi mais fofinho mesmo. E feito as carreiras, a gente vai fechar aqui, unindo os 2 lados com 5 pontos. Ou então 4 pontos e um baixíssimo. Corta o fio e olha só que fofinho. Faz o outro e reserva para montagem, tá bom? Esse daqui é o rabinho. Antes de falar do rabinho, deixa eu voltar aqui no braço e passar uma informação para você. Se você quiser um braço mais longo, ao invés das 13 carreiras, você faz mais, faz quantas você quiser, tá bom? Tem criança que gosta que tem o bracinho bem longo, que é para poder brincar bastante com o bichinho. Agora aqui no rabo ele já tá feito, porque ele é bastante simples. Eu vou deixar para você aí, olha, anel mágico com 6 pontos, uma carreira com 6 aumentos, e depois você segue com 45 carreiras de 12 pontos. Vai fechar, vai unir aqui as laterais, né? E vai fechar com 5 pontos. Se você quiser um rabo maior, faz mais carreiras também. Eu acho que menos do que isso não é aconselhável, tá bom? Então, se quiser maior, faz com mais de 45, se não, deixa só com 45. E a gente vai começar agora a fazer então o corpo do macaco.
o corpo e a cabeça uma peça única, tá bom? Então vamos lá, olha, a gente começa com um anel mágico com 6 pontos e a partir daqui você vai seguir aquelas carreiras de aumentos normais. Vou colocar sequência aí no vídeo para você, tá bom? E aí, terminada essa sequência, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, e agora a gente vai fazer uma carreira com 54 pontos. Na próxima carreira, 8 pontos e um aumento à volta toda, seguido de uma carreira com 60 pontos. Nessa próxima carreira, ela também tem 60 pontos e nós vamos colocar as perninhas, tá? A gente vai fazer aqui 7 pontos. E aí a gente faz 8 pontos colocando as perninhas. Então, a gente pega um ponto daqui e um da base aqui, corpinho. E continua com os demais. Vamos puxar bem esse fiozinho aqui, ó, que é o rabicho da perna, para que esse ponto suma lá para dentro, né? E aqui a gente vai continuar com 22 pontos. Vamos prender a outra perninha do mesmo jeitinho, pegando 8 pontos, um na perna e outro na base do corpo. E aqui a gente continua para o restante da carreira com 15 pontos. Vamos continuar agora com 2 carreiras com 60 pontos. Na próxima carreira a gente vai fazer o seguinte, olha. Na carreira que a gente terminou agora, a gente vai contar 6 pontos daqui para cá e colocar um marcador, tá? É aqui que a gente vai colocar o rabinho dele, tá? Então, daqui a gente vai fazer na próxima carreira 54 pontos. Então, aqui, ó, fiz os 54 pontos e agora vou prender o rabinho. Aí a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez nas perninhas, tá? Coloca a agulha no primeiro ponto, vem aqui e vai fazendo na sequência aqui os demais, os 5 pontos. Vai sobrar aqui um pontinho e aí é só fazer mais esse pontinho aqui para fechar a carreira, tá? E aí a gente continua aqui fazendo mais 3 carreiras de 60 pontos. E vamos começar então as carreiras de diminuições. Eu vou deixar para você aqui no cantinho novamente toda a sequência certinha, tá bom? E aí ao final dessa sequência eu volto pra gente continuar. Na próxima carreira a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui os bracinhos, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, 4 pontos. Daí, os próximos 5 pontos, a gente faz prendendo o bracinho, assim como a gente fez na perna e também no rabinho. Continuamos aqui com 7 pontos. Prendemos o outro bracinho com 5 pontos. E aí, então, a gente termina a carreira com 3 pontinhos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 24 pontos baixíssimos. Bom, a gente vai agora começar a fazer a cabeça. E a cabeça a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar pela alcinha da frente do ponto baixíssimo e vamos fazer pontos e um aumento. Eu vou deixar aqui na tela para você a sequência das carreiras de aumentos que a gente vai fazer agora.
pela alcinha da frente, somente essa carreira de pontos e um aumento. As demais, a gente vai fazer de forma normal, tá bom? A partir daqui, a gente vai fazer 8 carreiras sem alteração. Feito então as 8 carreiras sem alteração, a gente vai começar as carreiras de diminuição. E aí é só ir na sequência. Eu vou deixar aí para você, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Claro que enquanto isso você vai colocando enchimento aqui, deixar essa cabeça aqui bem fofinha, tá? Quando terminar, eu volto aqui pra gente ir para a próxima etapa. Bom, e agora a gente vai fazer o focinho do macaco, da macaca. Eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e a gente vai seguir fazendo as carreiras de aumentos. Eu já vou colocar aí na tela para você, tá bom? Aí terminadas essas carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. E agora então a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos a volta toda. Prontinho, agora é só a gente cortar, deixando um fio para a costura. Isso deve ser costurado e não colado, e reservar para a montagem. E agora a gente vai fazer ali o contorno dos olhos, aquela parte que fica em volta do olho. Então deixa eu explicar para você. O macaco ele tem o focinho mais claro e a parte em volta dos olhos também mais claro, mas aquilo é pele. Então essa parte em volta dos olhos não troque por branco, porque senão vai entender que é o olho dele que virou um olhão. Não é. Aquilo é pele, tá? Você vai fazer o macaco com essas duas tonalidades, a mais escura e a mais clara da gama que você escolheu. Marrom, o pelo, tá? Então, bege a outra parte. Optou por fazer em rosa, um rosa claro e um rosa mais escuro, tá bom? Então essa parte aqui você vai fazer com a mesma cor do focinho, da ponta das patas e tudo mais, tá? Então aqui a gente vai fazer, ó, um anel mágico com 8 pontos. Vai fechar o anel mágico, mas não vai fechar muito, ó. Você vai deixar um espaço aqui para poder passar o pino dos olhos, tá? Aquele que a gente vai colocar a trava ainda. E aqui, então, a gente vai fazer 2 carreiras. Já vou deixar adiantado aí para você também. Uma carreira com 8 aumentos e outra com 1 ponto e um aumento à volta toda. Aí, terminado isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer 2 rodinhas dessa, tá? A primeira, você vai cortar o fio e fazer aquele acabamento invisível, qualquer um outro que você queira, tá bom? Essa parte aqui realmente não vai aparecer. E vai fazer a segunda também. A segunda, eu volto aqui pra gente terminar, tá bom? Bom, então vamos lá, olha, aqui a gente vai fazer o seguinte, terminamos aqui a carreira de 1 ponto e um aumento a volta toda. Então, na próxima a gente vai fazer 1 ponto e deixar na agulha, não conclui ele, tá? Em um ponto qualquer, desse daqui, a gente entra com a agulha, puxa uma laçada, e aí sim fecha todo mundo junto, tá bom? E agora a gente tem as 2 rodinhas unidas, tá? E a gente vai continuar aqui fazendo 21 pontos. Não pode apertar essa carreira, tá? Vai fazer ela o mais frouxa possível, porque senão ela vai começar a emborcar assim, ficar fechada, tá? Então vamos lá. Muito bem, 21. O 21 a gente também faz isso. Coloca na agulha, mas não fecha. Passa para o lado de cá, encosta assim, ó, um no outro. Aqui tem 1, 2, 3. Na terceira, no terceiro pontinho contando aqui, você coloca a agulha, puxa, deixa na agulha e agora sim, fecha todo mundo junto, tá bom? E aí continua fazendo aqui pontos baixos até a gente chegar aqui no centro, tá? Olha só, eu tenho aqui 19 pontos, então a gente vai cortar aqui, já deixando um fio maior para a costura, até pode ser colada essa parte, tá? Mas eu vou costurar. E a gente puxa e vai fazer aquele acabamento que a gente já tá acostumado. Vai pular esse daqui e nesse a gente puxa aqui. Deixa eu aproveitar e tirar esse rosa. Na verdade, eu vou puxar ele por aqui, ó.
Quando a gente for costurar essa parte aqui no rostinho do macaco, aí a gente vai fazer o fechamento primeiro dessa parte aqui do meio, tá bom? Essa parte que ainda está aberta. Aí a gente deixa para fazer uma costura só. Por isso que eu vou costurar, porque já tem que costurar aqui no meio e aí a gente costura uma coisa só. Feito isso, agora é só reservar para a montagem. Vamos agora então fazer as orelhas. É bastante fácil, tá? A gente vai fazer aqui um anel mágico com 7 pontos. A seguir, uma carreira com 7 aumentos. Depois, uma carreira com 1 ponto e 1 aumento. E depois, outra carreira com 2 pontos e 1 aumento. Então, feitas essas carreiras, eu volto aqui para a gente continuar. E a partir daqui, então, a gente vai fazer 5 carreiras com 28 pontos. Bom, se você quiser um orelhão, uma orelha bem grandona, né? Então, você vai fazer mais carreiras. Não faça mais carreiras de aumentos. Faça mais carreiras aqui, ao invés de 5, 6, 7, né? E a mesma coisa vale se você quiser fazer uma orelhinha menor. Não faça menos carreiras de aumento, faça menos carreiras sequenciais, tá bom? E terminadas as 5 carreiras, é só arrematar e cortar, deixando um fio longo para a costura. Eu não gosto de usar cola em fio escuro, sempre fica aparente, tá? Então, vou costurar. Nós vamos agora a uma primeira montagem. Vamos montar o macaquinho, depois a gente faz o bonezinho e coloca nele, tá? Então aqui tem os olhos, é só encaixar naquele orifício que sobrou, né? Que a gente deixou aqui bem no centro do anel mágico e fixar os olhos. Aqui tem um negócio, né? Essa aqui é o pino, né? Pra gente colocar a trava. Se a gente for posicionar isso aqui bem no rostinho dele aqui, ó, fica sobressaltado, né? Vamos dar um jeitinho de baixar isso aqui mais um pouco. A nossa trava, essa trava branca, ela é nacional. Ela é excelente. Não, você não precisa ficar queimando para ficar mais fixo, nada disso. A gente vai queimar para reduzir esse volume aqui, tá bom? Então, esquenta bem ele, ó, vai começar a sair fogo. Opa! E aí, aperta. Pra diminuir bem aqui o tamanho. Aperta com força, tá? E assim a gente reduz bastante esse volume. Agora, com a agulha, a gente pega esse fio aqui. Traz ele pra cá. Eu vou cortar esse fio que tá atrapalhando, esse daqui, ó. A gente não vai precisar dele pra nada, né? E aí a gente vai fazer a costura daqui do meio, ó, que for faltando. E prontinho aqui, ó. Vamos colocar esse fio pra cá. E a gente já tem a parte do meio aqui costurada. Agora a gente vai posicionar aqui tudo no rostinho. E presta atenção no seguinte. Eu sei que parece tosco o que eu vou falar. Mas cuidado, tá? Frente e verso é muito igual. A única coisa que difere é o rabo. Então, deixa o rabo pra trás. Então a gente coloca aqui, ó. Eu vou marcar. Deixa eu pegar aqui uns alfinetes. Já vou dizer pra você em que carreira você vai colocar. Você pode, inclusive, alterar a carreira, tá? Não precisa ser nessa que eu tô colocando. Mas eu vou mostrar aqui porque tem gente que gosta de ver isso. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 9 e a 10, tá? Entre a carreira 9 e 10, você coloca bem aqui centralizado os olhos dele. Os olhos e o contorno aqui. A gente já tá com... Isso aqui é o rostinho dele. Aqui a gente tem o focinho. Coloca o focinho aqui só pra dar uma olhadinha se ficou legal, ó. Tá? Ele fica bem aqui embaixo mesmo. Assim, ó. Tá? E ele vai ser... Essa parte aqui fica aqui, ó. Bem abaixo dos olhos. Cobrindo essa parte aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Vamos prender primeiro essa parte aqui. E aí a gente vem fazendo com pontinhos bem pequenininhos
para não aparecer, porque a gente está prendendo cores diferentes aqui. Para esse tipo de costura, eu prefiro esse... Aliás, para esse tipo de costura aqui, eu prefiro esses pontos tipo pesponto mesmo, que entra embaixo de um, de outro. Eu acho que ele fica melhor. Aquele que a gente faz pegando daqui para cá, ó, ele fica mais marcado. Então tem que tomar cuidado com isso aí também, tá bom? Não aperta muito essa costura para ela não ficar franzida aqui, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com esse tipo de fio, acrílico ou misto. Olha, você vê como fez bastante diferença a gente ter queimado o pino dos olhos. Assim, ele fica com relevo, mas não fica aquele relevo que a gente tinha visto antes, né? Agora parece que ele tem um macaquinho aqui com com máscara. Costurada essa parte aqui, então agora é só sumir com o fio aqui pra dentro. Agora a gente vai prender o focinho. O focinho a gente vai colocar um pouco de enchimento dentro dele. E colocar essa parte aqui, ó, onde a gente vai iniciar a costura, pra baixo, que fica melhor o acabamento. Prende o focinho aqui, ó, na segunda linha, tá, ó. Na segunda linha que tem aqui. Prontinho, olha, e uma vez ele todo preso, a gente vai fazer a costura. Essa costura não dá pra fazer ela com pesponto, que seria o ideal, tá? Por causa da dificuldade que a gente vai encontrar aqui embaixo. Então a gente vai ter que fazer aquela dando voltinha assim mesmo. Mas a gente vai fazer uns pontinhos bem miúdos aqui, que é pra não aparecer, tá? Agora então é só dar um nozinho aqui e sumir com o fio lá pra dentro. Esse fio aqui eu vou cortar mesmo, tá? Mas vou preservar ele na agulha pra gente fazer as narinas dele. É mais fácil fazer a narina quando ele não tá costurado, tá bom? No entanto, o que que acontece? Você vai ter a preocupação de ver se ela tá bem aqui no centro ou não, qualquer costura, às vezes a gente coloca, posiciona aqui, vai costurando e ele vai torcendo, né? Principalmente por ser circular. Se você deixar para fazer a narina depois, você não corre esse problema de monta e desmonta, tá? E fica certinho, ele vai dar para acertar só de uma vez só. Eu vou colocar um alfinete aqui, ó, onde é o centro, pra gente poder se orientar melhor. Para fazer as narinas, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente entra com a agulha num ponto qualquer aqui na lateral. Sai entre a quarta e a quinta carreira. Contando daqui pra cá, tá? E aqui a gente vai contar 3 pontinhos. 1, 2, 3. No terceiro, a gente entra com a agulha e volta aqui onde a gente passou a primeira vez o fio. E a gente vai repetir isso 3 vezes. Pula 4 pontos. E vem para o lado de cá, para fazer a outra narina. Cortar aqui esse fio. Vai fazer a mesma coisa. Conta 3 pontinhos. Entra com a agulha. E a gente vai passar o fio aqui 3 vezes. Pegar a parte de trás da agulha e vai enrolar esses 3 fios aqui. Faz várias vezes isso até cobrir toda essa extensão aqui. Aí, terminado um lado, vem com a agulha para o outro e vai fazer a mesma coisa na outra narina.
Terminando, vai sair aonde entrou com a agulha aqui, a gente poder dar aquele nozinho e fazer o acabamento. Ó, deixa a narina bem ressaltada. E aqui a gente tem essa parte concluída. Agora a gente vai prender as orelhas. Eu posicionei aqui uma orelha, eu vou dizer para você aqui as carreiras onde está, ó. Daqui para cá você vai contar, então você vai colocar entre a sexta e a sétima, e aqui entre a 10ª e a 8ª e a 19ª, tá? Ó, 3 dedos de distância aqui, aí você coloca outra também. Bom, é melhor você colocar uma, costurar e depois fazer a outra. Outra coisa, você percebeu que aqui na orelha a gente não fez aquilo de juntar as duas partes e fazer uma carreira, porque isso vai deixar a orelha mole, tá? Então ela não vai ficar armadinha assim que nem essa. Então agora é costurar os dois lados juntos, os dois lados que eu digo aqui, ó, tá? Costurar, vai pegar aqui por dentro da cabeça do macaco, passa aqui por um lado, pelo outro, volta e vai fazendo isso. Só dessa maneira ela vai ficar firminha aí, tá? Ó, vou entrar com a agulha aqui e sair do outro lado. E aí eu vou repetindo isso, tá? Entro novamente aqui, na orelha, e agora na cabeça aqui, ó. Então a gente já tem aqui o nosso macaquinho montado. Eu vou continuar mantendo os braços, as pernas e o rabo presos, porque facilita bastante a montagem, como você viu, né? Então agora a gente vai fazer o bonezinho dela. Vamos então agora fazer o boné. Para o boné, eu aconselho você usar o mesmíssimo fio que você usou para fazer um macaco. Se você usou fio amigurumi, usa amigurumi para o boné. Se você usou fio balloon, usa fio balloon. O que você resolver, você continua, tá? Que assim não precisa mexer no padrão e ele vai dar certinho. Então, eu vou deixar aqui para você a sequência das carreiras. A gente começa com um anel mágico com 6 pontos e depois a gente vai para essas carreiras de aumentos normais, tá bom? Aí, finalizado esses aumentos, eu volto aqui para a gente continuar. E a partir daqui a gente vai seguir com carreiras sem alteração. E feito as carreiras sem alterações, você vai fazer o seguinte, olha, aonde terminou a carreira, daqui para trás, você conta 20 pontos e coloca um marcador, tá bom? Continuando pro lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Dando a volta aqui até chegar o marcador. E aí, ao invés de pegar nesse ponto aqui, você vai pegar na base dele, ó. Puxa aqui e não faz ponto baixo cruzado, tá? Vai fazer o ponto baixo comum. Perceba que eu fiz ponto baixo cruzado nele todo, né? Como eu vim fazendo no macaquinho todo. Mas nessa etapa precisa ser o ponto baixo comum, tá bom? Então vai fazendo assim, ó, a volta toda não, até chegar ali o marcador, tá? Dá a volta aqui, quando chegar no marcador, você para. E prontinho, então a gente já chegou aqui nessa marca onde tem 20 pontos. Vou tirar o marcador e aqui a gente inicia a aba do boné, tá? Então, laçada na agulha, pula o primeiro ponto, no segundo você começa a fazer 3 pontos altos juntos. E a partir daqui você começa a fazer, então, 14 pontos altos alongados. Então, coloca uma laçada na agulha, insere a agulha, puxa uma laçada, tira uma só, depois duas e depois duas. Vai fazendo isso aqui 14 vezes. Falei 14, mas é 16, né? Você viu na correção. Bom,
E aqui a gente vai fazer o seguinte, no próximo ponto a gente vai fazer 3 pontos altos juntos. Pula um e nesse daqui, ó, que é o primeiro que a gente fez laçando o ponto de baixo, a gente prende aqui fazendo um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem a aba do boné. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai contornar o boné todinho, incluindo a aba, com pontos baixíssimos. E terminada a carreira de pontos baixíssimos, deixa um fio suficiente para a costura. Então agora a gente vai prender o bonezinho aqui em cima. Vamos colocar um pouco de enchimento. Primeiro a gente coloca no local com alfinete. E nessa linha aqui, olha, da frente, a gente vai colocar o alfinete bem aqui, ó, antes da aba, tá bom? Porque aqui a gente vai costurar essa parte toda e a aba precisa ficar livre, tá? Então agora, bora costurar. E olha só como ela ficou. Eu sei que tá parecendo um menino, mas eu tô aguardando a minha cliente dizer se vai querer alguma decoração na cabecinha e tudo mais aqui em volta do bonezinho dela. E eu precisava finalizar esse vídeo pra você, né? Enquanto ela tá viajando e não resolve, eu dei essa finalizada aqui pra você ver que dá pra fazer menino ou menina. E também tem um detalhe. Enquanto eu estava colocando o bonezinho, eu recebi uma cliente minha aqui que acabou fazendo uma encomenda de uma macaquinha dessa aqui, mais decoradinha e tudo mais. Então, me acompanha no Instagram para você ver essa outra versão e depois se essa daqui vai ter alguma alteração. Então, menino, menina, ficou aqui com 38 centímetros aí com o material que eu usei, tá? Sempre de olho na tex e na composição do fio, tá? Não adianta você trocar por uma outra tex maior, vai ficar maior porque o fio tem a tex maior. Não, se ele não tiver a mesma composição, não dá para fazer esse comparativo, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado da macaca Mica. Fique com Deus e até a próxima. E olha só que bonitinho que ficou o bonezinho dele. Aí eu quero falar uma coisa pra você. O tempo inteiro eu vim fazendo esse macaquinho aqui, falando a macaquinha, macaquinha, mas a encomenda era sim de uma macaquinha. Eu já havia feito um macaquinho pra essa minha cliente. Ela falou, vamos fazer uma macaquinha agora. Foi quando eu tive a ideia de gravando tudo pra você. Chegou agora, eu falei pra ela, não quer colocar nada no boné, porque ficou assim tão menino, né? Pode colocar uma florzinha e tal, não sei o que, tudo isso que eu já falei pra vocês. E aí ela vem e falou, eu vou perguntar pra ele. Eu vou perguntar pro Neto. O Neto falou, coloca a Joca. Então, por isso que tá aí, macaco, macaca, né? Eu vou fazer uma versão menina. E aí eu acrescento pra vocês aí um vídeo extra da Mica, tá bom? Porque no final acabei tendo mesmo uma encomenda de uma macaquinha, tá? Então, aí, quando eu tava contando isso pra uma pessoa, a pessoa falou, mas que legal, faz pra mim uma macaquinha. Então, foi uma confusão que acabou dando certo. Olha, eu tenho aqui um pedaço de fio charme, é da mesma cor, tá vendo? Olha, a mesma cor, não aparece nada, e eu vou prender as letrinhas aqui. Agora do Joca, né?
Vou prender essas letrinhas aqui. Primeiro, antes de passar, você tem que testar a agulha, tá? Pega uma agulha que passe aqui. Eu vou ter dificuldade de passar a princípio porque o fio tá dobrado. Deixa eu marcar aqui o nome assim, ó. Senão eu vou colocar errado aqui. A gente coloca aqui, ó, de trás pra frente. Isso porque eu vou prender daqui pra cá, né? Senão você faz do jeito certo aí. Confere aqui, está escrito o nomezinho que você quer mesmo. Tá, ó. Tá virada, mas isso aí eu acerto. Ó, esse aqui tá errado. Porque o de cabeça pra baixo ele até vira, né, ó. Tá vendo? Aí dá pra acertar, tá bom? E agora aqui a gente vai passar. Eu vou diminuir um pouco esse fio, porque vai ficar bem chatinho de passar aqui a princípio, ó. Ele fica grosso, né, ó. Agora que ele passou, posso aumentar, que é pra ele não escapar. E aí eu vou prender assim. Tá bom? Agora deixa eu só virar aqui um pouquinho pra mim, pra ver o lado certo. Aqui, ó, bem aqui. Acho que aqui é suficiente. Não, vai ter que puxar mais um pra cá, ó. Mais um ou dois. Vamos tentar um primeiro. Tá certinho, tá? Não faz ele a mais não, porque depois fica chato. Esse daqui tá torcido. Tá errado esse aqui, ó, tá vendo? Ele não fica... ele não fica certo de jeito nenhum, tá? De um lado e do outro. Não é que nem as outras letras, então vamos trocar esse. Pronto, agora que tá certinho aqui, ó. Eu vou dar um nozinho. A gente fazer que nem quando a gente faz pra sumir com fio, né? A gente vai dar um nozinho aqui. Esse fio a gente não corta rente, tá? Corta pequenininho. E vai com o fio novamente aqui pra dentro, ó. Tá bom? Agora que tá tudo ajeitadinho, para fixar aqui, ó, ele não fica, ele vai ficar girando, tá? A gente vai colocar uns pinguinhos de cola aqui. Cuidado com a cola, você pode usar qualquer tipo de cola. Mas cuidado, porque a cola, ela borra e aparece o borrado, ó. Aqui em cima borrou, já tem que tirar imediatamente, tá? Sujeira da pistola. Com a pinça, eu tiro esses detalhes aqui que borraram, tá? Aí eu vou fazer essa limpeza aqui e volto com ele prontinho pra mostrar pra você. E olha só que gracinha que ficou o Joca. Olha, dá pra limpar tudinho com a pinça, tá? Conforme vai secando, você já vai puxando aí, fica bem fácil, então nada de estresse. Olha só que gracinha que ele ficou. Eu coloquei um ruborzinho aqui no nariz, eu gosto muito desse efeito nos amigurumis, né? Coloquei um pouquinho de giz pastel aqui e ele ficou assim, fofinho. Começou sendo macaca Mica e terminou sendo macaco Joca. Eu espero que você tenha gostado do macaquinho Joca e eu tenho uma surpresa bem legal para você. Aí abaixo do vídeo tem o link para você baixar o padrão do macaquinho Joca. Esse padrão você pode compartilhar com as suas amigas, nos seus grupos, sem restrição nenhuma. A única coisa que não pode é transcrever, tirando a minha autoria, tá bom? Sobre isso, ele está com os direitos registrados, mas você pode compartilhar à vontade, sem receio algum. Gostou desse daí? E no padrãozinho já vai a alteração para a nossa macaquinha Mica, que você segue no vídeo a seguir, tá bom? Eu espero que você tenha amado o macaco Joca, que começou com Mica e acabou gerando um vídeo extra aí pra gente. Fique com Deus e até a próxima!